Sou o presbítero Brendo Rodrigues e este é mais um Sol da Justiça ao meio-dia. Mais uma vez, louvo ao Senhor por essa oportunidade. E estou aqui com mais um versículo das Escrituras Sagradas para meditarmos. Tenho proposto uma série, Os 3 Privilégios do Chamado por Deus. Essa série já está lá no meu canal do YouTube, parte dela, canal do YouTube Suficiência das Escrituras. Convido você a se inscrever, a curtir, a participar lá. Meu intuito, meu propósito é semear a boa semente que vem produzir em nossas vidas frutos de alegria, de paz, de esperança, confiança. Aquilo que nós tanto carecemos para podermos usufruir ainda melhor as ricas bênçãos que Deus já tem derramado sobre as nossas vidas. Eu quero iniciar com uma oração. Senhor, eu agradeço por este momento, eu agradeço por essa oportunidade, eu agradeço pelas condições de tempo e de modo, os quais estão sujeitos debaixo da tua potente mão. Assim, leve esta mensagem àquele, àquela, quem lhe aprouver, segundo a boa vontade e o bom propósito do Senhor. Que o Senhor venha repreender toda fúria e todo levante do inimigo contrário, venha clarear os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos observar e ver saídas, para que possamos solver problemas nas nossas vidas, bem como também termos sabedoria para sermos livres dos ardis e das estratégias que são contra as nossas vidas, a nossa família e o nosso trabalho. E assim, de acordo com a bênção e as orientações da vossa palavra, nós possamos, sim, nosso Deus, usufruir e realmente ver as ricas bênçãos de ordem espiritual, material, familiar e laboral que o Senhor já tem reservado em nosso favor. Assim eu oro, assim eu agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Eu quero fazer uma leitura em Êxodo, capítulo 4 e o versículo de número 4. Ou melhor, o versículo número 3. Disse, lança-a na terra. Ele a lançou na terra e tornou-se em cobra. E Moisés fugiu dela. Louvado seja o Senhor. Nós estamos aqui dentro daquele episódio, eu estou usando aquele episódio das Escrituras Sagradas, em que ocorre o chamado de Deus para com Moisés, para que Moisés viesse servi-lo de acordo com o seu propósito e de acordo com as suas instruções. Já falei aqui, chamado não é privilégio, chamado é uma grande responsabilidade. O privilégio você vai ver depois de cumprir a sua responsabilidade. Louvado seja o Senhor. E aqui é interessante, porque Deus está dando as condições que Moisés ansiava para que ele pudesse apresentar ao povo, apresentar a Faraó, de que realmente havia uma intervenção divina no seu chamado e que ele estava ali realizando uma atividade para o Senhor, seu Deus. Irmã Alaide Martins, muito obrigado por esse carinho. Deus continue abençoando a senhora com essa sede da palavra de Deus, que nós possamos ter ela todos os dias na nossa vida. E eu analisando, o primeiro privilégio que eu falei foi a confiança. Está lá no meu canal do YouTube, Suficiência das Escrituras. O segundo privilégio que eu vejo, é o poder sobre o pecado. Sim, poder sobre o pecado. Meu irmão, minha irmã, Deus permitiu que o cajado de Moisés se tornasse em cobra. Os irmãos recordam aonde é que tem cobra na Bíblia? Qual é o outro lugar que tem cobra na Bíblia? Sim, antes do Êxodo, no Gênesis. E qual o momento que a serpente aparece, a cobra aparece? Sim, no momento da queda. E a palavra hebraica para cobra é nahas. E essa palavra ela se identifica com encantamento, sussurro, sim, engano. E também é uma palavra utilizada para cobra. Então o que Deus estava querendo dizer? Deus disse, Moisés, joga ela no chão. E a vara se tornou em cobra. Mas acabou por isso mesmo? A vara virar cobra? Não. Deus mandou Moisés fazer o quê? Pega de volta. Louvado seja o Senhor. E a cobra se tornou em vara. Louvado seja Deus. Irmão, isso aqui é maravilhoso. Moisés estava sendo mandado para o Egito. E tinha duas figuras, duas divindades no Egito que representavam
a cobra. Parece que é Merizete, e a outra é o Apófis. Eu fiquei mais focado na Apófis, que é interessante. Essa outra Merizete, ela era um deus que ruiu, um deus que faliu, porque ele cuidava do local onde eram enterrados os reis. Mas quando houve uma mudança de localidade das instalações das cidades reais, esse deus foi deixado, essa divindade foi deixada de lado. Mas um deus que nunca foi deixado de lado lá é o Apófis. Ele é uma divindade relacionada ao caos. Irmão, vi isso aqui. O que Deus estava querendo dar de entender a Moisés, à nação de Israel e ao rei do Egito? Deus estava querendo dar a entender que Ele, o Senhor, Deus de toda a terra, tem poder sobre o caos. Louvado seja Deus. Tem poder sobre a destruição. Aleluia, maravilha. Meu irmão, minha irmã, vive isso aqui. E ademais, para a nação de Israel, não era só caos. Para a nação de Israel, era pecado. Sim, na raça, sussurro e encantamento. Ei, na lei do Senhor, que seria promulgada posteriormente no Sinai, ainda em Êxodo, lá no capítulo 20, a partir do capítulo 20, na verdade, encantamento é pecado. Então Deus já estava dizendo para a nação de Israel, antes de haver a regulamentação do pecado, Deus já estava dizendo para eles que Ele, o Senhor, tem poder sobre o pecado. Oh, meu irmão, vive isso aqui, é maravilha. Deus fez um chamado, eu já falei na introdução dessa série aqui, está lá no meu canal do YouTube, Suficiente das Escrituras. Eu falei sim, Deus ele nos chamou, Ele chamou toda a humanidade através do Senhor Jesus Cristo. Está aqui uma serpente. Novamente a serpente aparece no deserto quando o povo peca. E lá em João, no capítulo 3, o Senhor Jesus vem e aponta, conversando com Nicodemos, ele diz, olha, como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, assim o Filho do Homem há de ser levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça. Louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha, meu irmão e minha irmã. Deus está dizendo que eu e você temos condições de ter poder sobre o pecado. E ter poder não significa que Ele não vai nos afrontar, que Ele não vai nos afligir, não, de modo algum. Significa que nós temos condições de vencer Ele. Que nós temos condições de não sermos presos por Ele. Temos condições de não deixar que o pecado leve cativo a alegria da nossa vida, a esperança que há em nossos corações. Sim, mesmo como servos de Deus, mesmo como pessoas chamadas por Deus, às vezes afrontados pelo pecado. Sim, eu tenho meus pecados, tenho minhas faltas, mas eles não têm poder sobre mim. E assim eu quero dizer para você, você que é servo e serva de Deus, você que crê em Deus, não deixe que o pecado tenha poder sobre a tua vida, mas antes viva isso aqui, o que Deus está trazendo aos nossos corações, de que Ele é o Senhor, que tem poder sobre o pecado. Louvado seja Deus. E aqui eu acho interessante, sim, a serpente, ela é uma figura de tentação, que leva à queda. Mas o pecado, ele não é poderoso por si só, não. Nós temos que entender como o pecado trabalha, meu irmão e minha irmã. Sim. Quando nós vamos lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 13, o apóstolo, ele nos orienta e ele nos diz, olha, ninguém sendo tentado, diga, de Deus eu sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém Deus tenta. Sim, mas cada um de nós somos tentados quando nós somos seduzidos, narras, sussurro, sedução, encanto, engano, quando nós somos seduzidos e atraídos pelos nossos próprios desejos ardentes. Sim, a palavra concupiscência lá em Tiago 1,14, a palavra concupiscência é epititeme, e significa desejo ardente, inflamado, desejo carnal. Sim, é utilizado essa palavra desse modo. Então está dizendo que a tentação, ela ocorre, o pecado, sim, ele tem um gatilho. E qual é? A nossa carne, as nossas vontades, os nossos desejos, sim. E qual é a solução que nós temos? Calma, meu irmão e minha irmã. Deus sim tem poder sobre o pecado e Ele nos dá um entendimento, a compreensão a respeito disso. Lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 16, Paulo orienta e recomenda. Digo, porém, isto, andai em Espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Louvado seja Deus. E quais são os desejos da carne? No restante lá do capítulo 5, lá vai dizer que as obras da carne são manifestas. Quais são?
prostituição. Prostituição aqui é uma palavra porneia, que significa, ela vai significar todos os atos sexuais ilícitos. Sim, aquela ficação, passadela de mão, todo o tempo. Sim, isso aí é desejo carnal ardente. Eu não estou te condenando. Eu estou te dizendo o que é. O adultério significa eu trair a fidelidade da minha esposa. Tá? Eu vou trabalhar em outra cidade e ali eu tenho relações com outras mulheres, e tem homens que têm um grande problema, que tem relacionamento até com outros homens. Tá? Isso aí também está englobado lá na porneia, lá, sim, e ainda é mais duro, porque é adultério e prostituição. A mentira, sim, mentira, dissimulação. Eu enganar as pessoas para que elas façam o que eu quero, para eu conquistar os meus objetivos. Sim, são obras da carne que dão vazão e são gatilho para a tentação, que dão força ao pecado para que seduza, para que engane, para que destrua. Sim, meu irmão e minha irmã. E lá continua, tem vários outros casos lá. Invejas, homicídios. E o Senhor Jesus, alguém diz assim, a lei é mais severa. De modo algum, a graça é que é mais severa. Porque na lei, em Êxodo capítulo 20, lá está dizendo só não matarás. Quando você vai em Mateus, parece que é o capítulo 5, lá no Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7 é o Sermão do Monte. Lá está dizendo assim, que se alguém se irá contra o seu irmão sem causa, sem motivo, ou seja, é um ódio simplesmente porque eu não gosto da pessoa. Se eu odiar, eu não quero nem olhar para a cara dela, eu quero ver a pessoa sendo prejudicada. Se eu fizer isso, eu já cometi homicídio, eu já sou réu de juízo. Elda da Badia, descendência abençoada, paz do Senhor, obrigado pelo carinho. Thaisa Santos, muito obrigado por esse carinho. Deus continue coroando dias de vitória. Os irmãos e irmãs que forem entrando, por gentileza, dá uma paz do Senhor aí para eu poder mencionar você. Afinal, eu vou estar fazendo a oração. Então, sim, continuando, as obras da carne. Porém, como que eu ando em espírito? Porém, os dons, os frutos do Espírito, a virtude do Espírito Santo. Você pode nomear com qualquer um desses nomes. Frutos, virtude do Espírito Santo. Quais são? Caridade, está lá em Gálatas 5:22. Caridade, que é o amor verdadeiro. Paz, e essa paz aqui não é que eu vou ficar livre de inquietação, não. Significa que eu tenho resiliência. Baseado na minha fé, na minha crença em Deus, eu consigo recuperar o meu equilíbrio. Eu fico desequilibrado, mas eu consigo me recuperar. Paz verdadeira, fé verdadeira. E essa fé aqui é aquela fé de Romanos 10:17. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é esse, eu creio em Deus. Não. É uma fé baseada, respaldada nas Escrituras Sagradas. Esperança. A esperança e consolação das Escrituras Sagradas. Sim, olha só. Benignidade, sabe o que é delicadeza? É aquele cuidado que você se esforça para não ofender ninguém sem motivo, sem razão. É esses cuidadinhos, sabe? Para você não ofender o seu Deus. É isso que é delicadeza. Não significa ser frágil, mas significa que você tem cuidado, você tem zelo. Sim, bondade. Eu vejo alguém, eu posso ajudar alguém, eu vou e ajudo. Bondade. E tudo isso não vem de nós. Isso aí é o quê? É uma virtude do Espírito Santo. Pelo Espírito Santo estar em nossas vidas. E como que o Espírito Santo está em nossas vidas? O próprio Deus está em nossas vidas. Tudo foi graças ao sacrifício vicário, expiatório, redentor do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual realizou, como dizia o meu saudoso pastor Dail, no altar da cruz do Calvário. Louvado seja o nosso Deus, sim. E ele afirmou, você vai lá em João, no capítulo 16, versículo 7, versículo 8, o Senhor Jesus ele diz assim, olha, na verdade vos convém que eu vá, porque se eu não for, é o capítulo 15 na verdade, versículo 6, 7 e 8, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá, mas como eu vou para o Pai, eu enviarei outro Consolador, e ele estará convosco. Oh, maravilha! Deus trabalhando por nós, nos dando todas as condições e demonstrando que realmente Ele tem poder sobre o pecado e Ele nos dá condições de vencer o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Sim, pecado. Mas a moralidade ela é relativa. Você quer que alguém te assalte? Você quer que alguém mate um ente familiar seu, alguém querido?
Você quer que sua esposa, seu marido te traia? Apesar de que hoje o trem está tão inflamado que tem uns trem velho esquisito aí no mundo. Então são coisas, o pecado são coisas que eu não quero que aconteça comigo. Então moral não é relativa. São coisas que eu não quero para minha vida. E amarás ao Senhor teu Deus de todo tua mente, todo teu coração, todo teu entendimento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O Senhor Jesus nos concede a presença do Espírito Santo nos nossos corações, a presença dele, a presença do próprio Deus em nós. Mas como o jovem rico conclamou: Senhor, como eu posso te seguir? Aí Jesus pega e aponta: olha, você não matará, não cometerá adultério. Aí o jovem rico: não, eu sou um crente, eu faço tudo isso aí. Aí Jesus foi testar o amor dele ao próximo. Foi testar o amor dele, sim, para com seu Deus. Fala o seguinte: vende os teus bens. Aí o Senhor Jesus, quando você pega os 3 evangelhos sinóticos, o Senhor Jesus pega e diz o seguinte: olha, divide metade com os pobres, fica metade contigo e me segue, e tu terás um tesouro nos céus. O jovem rico, recuou. O amor ao próximo: opa, eu não vou ajudar, eu não vou fazer bem. Manete Araújo, a paz do Senhor, obrigado pelo carinho. Irmã Maria Gonçalves, a paz do Senhor. Deus continua abençoando vocês de uma forma especial. Nós todos que somos tão carentes de Deus. Então, quando nós vemos aqui todo esse contexto das Escrituras Sagradas, e aí nós pegamos essa passagem de Êxodo capítulo 3, Deus dando condições a Moisés para ir até o povo de Israel, para ir até o rei do Egito, nós entendemos que Deus estava anunciando que Ele tem poder, Deus tem capacidade de operar em nosso favor, meu irmão, minha irmã. Mas muitas vezes nós não queremos nos sujeitar às Escrituras Sagradas, às orientações, e nós carecemos para que, assim como está escrito em Êxodo capítulo 28, Deuteronômio capítulo 28 na verdade, e eu gosto desse texto: e acontecerá que todas essas bênçãos virão e te seguirão, quando tiveres o cuidado de cumprir os mandamentos que o Senhor teu Deus te tem ordenado. Olha só, a sujeição às Escrituras. Deus trabalha com princípios. Você cumpre princípios e Deus cumpre promessas em favor da sua vida. Muitas vezes aquilo que você tem orado, você tem chorado, deixa eu te dizer, Deus já reservou para você, já está preparado, já está engatilhado para ir para você. Mas muitas vezes Deus está esperando para ver a sua sujeição, a sua submissão. Muitas vezes aquele inimigo que tem te afrontado: ei, as Escrituras Sagradas, Tiago, capítulo 4, versículo 7, ela diz o seguinte: resisti ao diabo e ele fugirá de vós, mas sujeitai-vos a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos que o Moisés, chamado por Deus, ele teve êxito, ele teve vitória na sua missão. Em todas as aflições que ele passou durante a sua missão, Deus esteve com ele, Deus o orientou, Deus deu capacidade dele suportar as aflições dele e ele sair triunfante e vitorioso. E por fim, alguém diz assim: mas ele não entrou na Terra Prometida, mas ele conquistou algo muito melhor, algo muito maior. Deus permitiu ele ver cumprido o propósito de Deus na sua vida, porque o chamado dele não era para ele entrar na Terra Prometida. Olha o mistério. O chamado dele era para dar condições para o povo servir a Deus, para o povo ir até a Terra Prometida. E Moisés, Deus cumpriu tudo, deixou Josué, sucessor, para que levasse o povo, deixou o povo na beira do rio, para poder atravessar e possuir a Terra Prometida. Então, sim, Deus cumpriu o chamado da vida de Moisés. Deus foi fiel, Deus é fiel, Deus sempre será fiel. E outra coisa melhor que Moisés conquistou? Sim, o céu de glória, a salvação da sua alma. Nós vemos isso, foi cumprido na vida. Então Deus nos chamou. Às vezes Deus não me chamou e não te chamou para ser pastor, para ser missionária. Deus não te chamou às vezes para ser pregador. Entenda o que Deus tem dado para você. Se é interceder por alguém, interceda por alguém com fidelidade, interceda pela tua cidade, interceda pela tua família, interceda pelas outras pessoas. Se é pregar, pregue no propósito de revelar única e exclusivamente as Escrituras Sagradas, não o que você acha, não desabafando para alguém. Se é louvar, louve na intenção de levar as pessoas realmente a adorarem a Deus, não a te exaltarem, a verem você, não. Se é, por exemplo, estar numa live e falar alguma coisa de Deus, faça isso com fidelidade. Meu irmão, minha irmã, Deus tem nos chamado através de Cristo Jesus. Eu não vou repetir, está lá na introdução dessa série, os 3 privilégios de chamar de Deus, está lá no meu canal do YouTube, Suficiência das Escrituras. Se inscreva, curta, compartilhe e Deus continue nos abençoando até o fim, até os últimos dias. E aqui eu quero orar. Senhor nosso Deus, nós agradecemos pelo privilégio, pela graça e pela misericórdia que o Senhor tem nos dado de podermos ouvir e conhecer da vossa palavra.
da vossa sabedoria, das vossas instruções, que são tão ricas para enriquecer a nossa alma e para enriquecer o nosso viver material. Assim, eterno e bendito Deus, nós reconhecemos que nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do perdão dos nossos pecados. Nós precisamos da obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Porque sem o Senhor nós nada poderemos fazer. Mas nós somos cientes que nós somos fraquinhos. Mas que o Senhor pode tudo em nosso favor. O Senhor pode guardar a nossa vida. O Senhor pode guardar as nossas almas, as nossas famílias. E o Senhor tem o poder para cumprir os propósitos e o chamado no nosso viver. Assim nos esclarece, nos dá entendimento, nos dá humildade para entendermos aonde é que o Senhor quer que nós trabalhemos, o que o Senhor quer que nós venhamos fazer em favor do vosso reino, em favor da vossa obra, que é em favor da fé daquele e daquela quem me aprover. E assim continua conosco todos os dias, Senhor, ajudando as nossas vidas, que nós nunca venhamos nos esquecer de vós, que nós nunca venhamos, Senhor, chegar ao ponto de desestimularmos e perdermos a fé de que o Senhor não pode perdoar, de que o Senhor não pode ajudar, que isso nunca venha acontecer em nossas vidas. Mas que nós venhamos ter a fé que venha remover montanhas, a fé que nos leva a agir de acordo com a vossa palavra. Assim sejamos abençoados com as riquezas espirituais. E tudo nós oramos, tudo nós agradecemos. No nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor Valdivino Acácio Ferreira Farias, um homem de grande entendimento, sabedoria e ensino, e também um homem humilde. Obrigado por esse carinho, viu, Pastor Valdivino? Deus continue abençoando o ministério do Senhor como tem sido, de uma forma especial. Presbítero Tiago Almeida, meu bom companheiro, meu bom amigo, Deus continue coroando você de êxito e vitória no seu trabalho, naquelas profecias que o pastor Idail te falou conversando. Deus continue abençoando de uma forma especial toda a sua família. Edinaldo Teodoro, pastor Edinaldo Teodoro, muito obrigado por esse carinho, essa humildade. Deus continue coroando também o ministério do Senhor de êxito e vitória, bem como do vosso irmão, pastor Valdo Teodoro Gomes, que tem também sido uma bênção de Deus. Então eu agradeço pela vida de todos vocês, que Deus continue coroando todos vocês de êxito e vitória, os que participaram, os que vão ver essa live depois. Muito obrigado por esse carinho e toda a honra, toda a glória seja dada ao Rei dos séculos, aquele que é imortal, aquele que é invencível, ao nosso único Senhor e Deus e Salvador.